Olá, bom dia. 10 horas 4 minutos, horário de Brasília. Tá entrando no ar pela rede Jovem Pan, mais um. Nossa revista radiofônica que segue até às 11h30 da manhã. Vem com a gente, hein? É um prazer tê-los conosco nesse dia histórico para o Brasil. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Olá, Ed. Paulinha, Zé Armando. Fala, bom dia. Ellen Brown. Buenas. Cláudio Tonioli. Foi ontem. Olha, um dia que promete, no desenrolar todo dessa jornada que se inicia agora, pra gente, pelo menos aqui, estamos à frente da Jovem Pan e vamos trazer todas as informações pertinentes a esse afastamento da presidente Dilma Rousseff com os nossos correspondentes em Brasília e todas as informações necessárias para que você fique bem informado sobre tudo que está acontecendo no país. Vamos juntos, quinta-feira, 12 de maio de 2016. Bom, olha lá, o Senado aprovou essa manhã a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma por 55 votos a 22. Aquém, né? Um pouco aquém da expectativa da oposição, mas além do necessário. Esse número faz crer que 2/3 necessários na votação final vão ser atingidos com certa facilidade. A presidente deve receber nos próximos minutos a notificação e se pronunciar a respeito, se utilizando das mesmas argumentações, como já foi dito aqui na nossa programação, que vem manifestando desde o início do processo. Ou seja, questionando a legalidade, alegando o golpe, alegando o ataque à democracia e as outras coisas que Dilma vem falando desde que se iniciou o processo de impeachment. Agora, tudo isso pode se estender até 180 dias, o que os analistas acham difícil, né? Dizem que o desenrolar de todo o processo pode ser mais ágil do que esse regimento permite. E agora, sob a batuta do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. A gente vai direto a Brasília conversar com o Zé Maria Trindade, nosso correspondente em Brasília, e o repórter Marcelo Matos, que está por lá também. Bom dia, vocês estão inteiros ainda, pessoal? Tem que estar, né? Senão não acompanha o ritmo aqui, viu, Edgar? Tá bom demais, tá um sol danado. A gente viu a tua entrada aqui, o vídeo, né, da Jovem Pan, você participando aqui da programação, trazendo... Instantes, não haverá como no governo Collor, o fim do governo... Oi, Trindade. Em que o primeiro secretário atravessou a Praça dos Três Poderes, subiu a rampa e entregou a notificação ao ex-presidente Collor. Desta vez não. Eu conversei agora há pouco com o primeiro secretário do Senado. Ele me disse que chega pela garagem, será muito discreto, notifica a presidente e já vai diretamente para o Palácio do Jaburu. Quando ele notificar o vice-presidente Michel Temer, automaticamente ele passa a ser presidente da República. E aí ele vem aqui para o Palácio do Planalto, já nomeia os ministros e às 15h ele deve falar sobre os planos de governo, sobre as linhas básicas do novo governo. A situação aqui na Praça dos Três Poderes, que é a praça onde fica o Supremo, o Palácio e o Congresso Nacional, manifestantes estão aqui para as despedidas da presidente Dilma. São representantes de movimentos sociais, Muito Vermelho, CUT por aqui, uma fila muito grande para entrar neste reservado que ficará em frente à presidente Dilma. Ela não descerá pela rampa como estava previsto, sairá pela porta principal que fica embaixo da rampa. E aí então ela vai receber esta homenagem dos movimentos sociais e vai para o Palácio da Alvorada e sai de cena. Entre cena, o vice-presidente Michel Temer, viu, Edgar? Trindade, lucidamente, na verdade, evitar essa descida aí, o que poderia ser o retrato, né, do que o PT e os seus partidos coligados mais desejavam, né? Para a imagem do partido não seria uma coisa boa ter essa figura ali, que seria, obviamente, utilizada pela imprensa, reportando o que está acontecendo. Porque o próprio Lula, né? Desceu a rampa, então dá uma sensação de fim de mandato. De fim de realmente, mandato, que eles não né? querem Queria guindar na pergunta do Edgar, Zé, o primeiro secretário do Senado, que é o Vicentinho Alves do PR Tocantins, em nenhum momento a gente vai conseguir fazer uma foto dele notificando o despejo? Trindade, tá ouvindo a gente? Trindade que não tá nos ouvindo. Trindade ou se tá com delay da transmissão. Da transmissão, pode ser. Alô, Trindade, tá ouvindo a gente? Bom, daqui a pouco a gente tenta restabelecer o contato. O Marcelo Matos está por lá também
Vamos tentar saber com ele que andou conversando com vários senadores no final da votação e passou essa madrugada toda entrevistando as pessoas no Senado. Conta pra gente, atualiza a gente das informações. Uma observação em relação ao que o Trindade falou conosco aqui há pouco, e a gente, quando viu a entrada dele ali no Jornal da Manhã, via que tinha o pessoal dos movimentos sociais. Vale lembrar que não é só o Partido dos Trabalhadores ou as siglas que apoiam o Partido dos Trabalhadores que saem enfraquecidas nesse momento. Esses movimentos sociais também saem muito enfraquecidos, ainda que com um discurso de resistência, porque, em grande parte, eles são mantidos pelo quê, né? Pelo dinheiro do governo federal, com benesses do governo federal. Então, vai ser muito difícil essa reação prometida aí a gente fala agora o quê, gente? Ex-governo? O que a gente tem que salientar é que um decreto-lei do Lula permitiu que um imposto sindical fosse repassado para centrais sindicais no valor de 500 milhões de reais por ano. Por exemplo, a CUT recebe por ano 50 milhões de reais e ela não tem que prestar contas, de acordo com esse decreto do Lula. Então, tudo que você viu de manifestação era a grana tirada do imposto do trabalhador salarial e repassada para os movimentos. Agora, esse dinheiro continua sendo usado, vamos saber, quando tiver mais manifestações, a gente vai ver o dinheiro sendo canalizado para tentar pegar o Temer. Mas não precisa fazer isso porque a Lava Jato vai chegar lá rapidinho. Ô Tonho, olha, você falou do Temer, a gente já pode entrar no assunto aqui, que está no começo do programa, que você traz pra gente a respeito dessa composição o ministério era da Ellen, né? Eu tô trocando as bolas aqui. A gente vai engatando. Mas podemos ir junto nesse assunto da composição do ministério, Ellen, que já vem com certas críticas, nesse vai e vem, a decisão, depois volta atrás. A crítica que se faz é de que nomes técnicos, né, deveriam estar à frente desses ministérios e que muitas vezes são ocupados ali por pessoas e nomes e quadros políticos. Barganha política. Só para ter lá o velho toma lá da cá, né? Esse vício da nossa política. Isso não mudou, né? É interessante, duas questões aí chamam a atenção. A primeira, a fragilidade do nosso presidente em exercício aí, pelo menos por 180 dias, a críticas, né? Porque cada vez que a gente via um nome sendo indicado, esse nome dava uma entrevista, ele voltava atrás. Então, aparentemente, o que a imprensa está dizendo está influenciando muito essa composição ministerial. Ele é frágil nesse sentido de críticas, né? Chama atenção isso. Quer dizer, mudou-se muitas vezes todas as indicações. E de outra forma, vamos fazer uma interrupçãozinha, antes depois a gente fala sobre isso. Só um minutinho, a gente vai passar para o Berrais. Isso, Edgar. Da redação da Jovem Pan. Fala, Tudo Berrais, bem, Edgar? bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos. Só para avisar que nesse momento vão ser feitas duas notificações. A notificação para Dilma Rousseff, que será entregue pelo senador Vicentinho Alves, e também para o vice Michel Temer. São duas notificações separadas. Nesse momento, inclusive, o senador Vicentinho está num carro oficial indo em direção ao Palácio do Planalto para fazer essa notificação da presidente Dilma Rousseff. E a previsão é de que a presidente fale primeiro dentro do Palácio do Planalto e depois faça um discurso fora para populares que estão lá. O Zé Maria Trindade, agora há pouco, até no Jornal da Manhã, ele mostrou uma imagem, pelo menos 100, 150 pessoas estão em frente ao Palácio do Planalto com bandeiras vermelhas, bandeiras do PT, enfim, tentando dar, num momento como esse, solidariedade para a presidente que ficará afastada por 180 dias. E continuamos por aqui, viu, Edgar? Ok, obrigado pelas informações. O Berrais conversando com a gente aqui no Morning Show. Bom, esse encaminhamento deve chegar nos próximos minutos à presidenta, né? A notificação, né? São dois convites, na verdade, né? Um para que ela se retire e deixe o cargo e outro como ele diz, como o Berrais disse, para o Michel Temer, que assume a partir de então. E aí os dois fazem pronunciamentos daqui a pouquinho, né? Queria colocar uma coisa em pauta. O ensaísta e prêmio Nobel mexicano Otávio Paz costumava falar que a primeira forma de corrupção se dá na linguagem. Então eu quero apontar isso acontecendo no governo Temer. O Temer tem falado que nós teremos um presidencialismo de coalizão. O que é presidencialismo de coalizão? É toma lá da cá. É a coisa do São Francisco de Assis, é dando o que se recebe.
Nisto, o que acontece? 70% do ministério do Temer vai vir de Pernambuco por causa do Romero Jucá. Tanto que eles indicaram o Roberto Freire, que apesar de ser senador por São Paulo, é de Pernambuco, que acabou sendo derrubado do Ministério da Cultura. Então a questão é a seguinte, nós teremos a República de Pernambuco. E a República de Pernambuco, como está contaminada na Lava Jato até o talo, nós teremos um embate bipolar que vai ser a República de Curitiba versus a República de Pernambuco. Vocês vão ver, marca a data de hoje. Duas repúblicas vão se bater. O Brasil continua bipolarizado. Olha aqui, vamos para Brasília, voltar a Brasília com o Trindade, que está por lá com o Marcelo Matos. Essa conjuntura que o Tonholi trouxe pra gente, vocês acham que isso vai acontecer mesmo? As repúblicas de Curitiba e a República de Pernambuco aí se digladiando, enfim, nesse embate político que segue a partir desse modelo que a gente tem, de um presidencialismo de coalizão, pessoal? E aí? Pois é, olha só, e seria bem maior. Pernambuco tinha ainda outros ministros, como Jarbas Vasconcelos, Luciano Coutinho, né? Além de Mendonça Filho e o Bruno Araújo, que estão confirmados. O Mendonça Filho para a Educação e o Bruno Araújo para o Ministério das Cidades. Realmente, Pernambuco é um estado pequeno, mas ele é muito politizado e coloca muita gente aqui na esplanada. E mais um pernambucano meio paulista aí, que é o Roberto Freire, né? Pois é. O Matos, eu queria saber, eu fiquei curioso em perguntar pro Marcelo Matos, que tá aí com você, né, Trindade? O Matos tá me ouvindo? Sim, Zé. Sim. Ô Matos, você que acompanhou todo o processo, conversou no chamado Corpo a Corpo aí em Brasília, que o Trindade é craque, sempre conseguindo aí as exclusivas pra Jovem Pan. Eu vi você hoje no Jornal da Manhã conversando com vários senadores, né? E como é que foi o clima lá no final da votação, quando se chegou aos 55 votos e aos 22? Imagino que você tenha falado tanto com senadores pró quanto com senadores contra o impeachment. O que você sentiu? O que você descreve pra gente, Matos? Olha, Edgar, e todos os nossos ouvintes aí, e também um alô aí para a bancada. Desde ontem, quando nós estávamos aqui, a sessão começou às 9, muita briga no início, 2 horas desperdiçadas, depois começou uma longa discussão que todo mundo já sabia o final, sabia que Dilma seria afastada. Mas havia todo um rito a ser seguido, 15 minutos por senador, houve uma tentativa de abreviar, mas é claro que os governistas não iriam aceitar isso, mas também a própria oposição não aceitou e acabou essa sessão muito longa que foi se encerrar hoje mais de 6 horas da manhã. No final, nós tivemos até o cuidado do presidente Renan Calheiros e não havia indicação de voto por parte dos parlamentares. Foi uma votação muito rápida porque o placar eletrônico foi acionado, não teve aquela votação que nem na Câmara do deputado ir lá fazer o discurso e depois votar. E aí nós tivemos, portanto, aí uma votação muito rápida, portanto, e o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Inclusive os governistas deixaram o plenário antes do final da votação, reconhecendo já que haveria essa derrota e já era esperada. Os petistas dizem o seguinte, que agora começa uma nova fase, que haverá, portanto, um julgamento de fato, com a presidência, inclusive, a sessão final com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que provas vão ser anexadas, que eles vão conseguir provar, claro que não houve crime de responsabilidade, mas o placar, 55-21, Edgar, para um afastamento definitivo daqui até 6 meses, esse processo também, segundo os senadores, será mais breve, não irá avançar em 180 dias. Então, de qualquer forma, 55, a marca de hoje, a oposição esperava pelo menos mais 2 votos, mas já é o placar aí que define o afastamento e aí no caso definitivo da presidente Dilma Rousseff. Então, nitidamente aqui o governo não tem votos aí, não teve hoje e não se sabe se agora, com a entrada de um novo governo, com a expectativa que há uma reversão do mercado, do setor industrial, há uma boa vontade do Congresso Nacional, a partir de agora, segundo eles, 100 dias para discussão de temas e uma nova política de reversão de toda essa caótica situação financeira do país. Então o fato é que se Temer, logo ele e os senadores também estão cobrando não apenas palavras, mas atos, e a indicativa de Henrique Meirelles para a Fazenda é um homem que transita nesse mercado financeiro, o chamado mercado, e por isso foi muito bem aceita a sua indicação, e a partir daí tentar resolver a economia. Não será fácil, não existe mágica, senão Dilma teria feito essa mágica,
mas de qualquer forma se acredita sim que nesse período ele vai mostrar algo e que vai fazer com que ainda mantenha aqui o apoio e também, inclusive o apoio popular, já que a economia e o desemprego avançam demais, o desemprego avança demais no país, né, Edgar? Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês, colocar na roda aqui uma questão. Já que você falou em apoio, eu fico pensando, será que, já que o PT e os partidos ligados agora na oposição já declararam que vão fazer uma oposição sistemática às coisas que vão ser colocadas em votação no Congresso. Esse número do Senado, essa proporção de 55 a 22, 21, o Marcelo falou, eu fiquei em dúvida. Foram 22. 55 a 22. Esse número, vocês acham que vai se transferir na proporção também para a Câmara, na hora de aprovar, nesse governo do Michel Temer? O que vocês acham disso? Trindade está ouvindo? Não será um quadro, não. É um quadro diferente, esses 55 a 22 no Senado, que é o processo de cassação, né? Isso aí se encerra no Senado, né? Agora a tendência é aumentar, porque passa a parte aí probatória, quando serão acrescidas provas, depoimentos, né? Isso tende a se aumentar. Agora, com relação à oposição, assim como nasce um novo governo, nasce uma nova oposição. O PT, o PCdoB e o PDT vão formar a nova oposição. O PT já está dizendo que vai radicalizar. Não reconhece o novo governo como legítimo. É assim que estão também os movimentos sociais. Dizem que o governo Temer não existe porque não foi legitimado pelas urnas. Então, esta é a disputa. A oposição será menor no Congresso Nacional, mas será também firme, olha, com experiência. O PT já fez e tem que reaprender a fazer oposição. É o lugar do PT a partir de agora, né, Edgar? Aliás, o PT, historicamente, foi talvez a melhor oposição desse país, né? Foi aqui a mais atuante, isso sem dúvida nenhuma, não tem, né? É a história do partido era bom de oposição, ruim de governo. Vai ter que reaprender com o PSOL, né? O PSOL saiu do PT, agora o PT vai ter que se realimentar com o PSOL. Mas só fazendo, para não deixar aqui o que o Marcelo Matos colocou em relações econômicas aqui do Brasil daqui para frente, as análises econômicas que eu estava lendo essa manhã, das consultorias, enfim, de quem está fazendo uma análise desse momento, dão conta de que justamente esse placar, embora esperado, obviamente, a aprovação do impeachment, mas esse placar forte que se foi, acaba funcionando aí como um fim aos últimos entraves que ainda estavam no mercado, né? Que ainda funcionavam no mercado. É claro que vai seguir uma série de desafios, mas agora, quando o Temer fizer o anúncio da sua equipe, isso deve ser um certo alento para o mercado e dar um certo norte aí para que ele volte a operar de uma maneira mais tranquila do que vinha operando aí nos últimos tempos, até para a nossa visão ali internacional. Deixa eu colocar para nossa conversa aqui também o Marco Antônio Villa, a Denise Campos de Toledo. Eu estou na escuta aqui, estava ouvindo a Ellen. Eu queria repassar para vocês essa pergunta e, inclusive, na análise aí do professor Villa, de vocês, dessa questão, dessa proporcionalidade que se atingiu nos votos no Senado, se isso vai se refletir num futuro proporcionalmente na hora de se votar as coisas na Câmara dos Deputados. O que vocês acham disso? Olha, eu acho que do lado da economia que a Ellen estava colocando, vai depender muito das medidas que ele deve começar a anunciar hoje ainda por Henrique Meirelles, né, o ministro da Fazenda. Depende muito do teor das medidas, do programa que vai ser anunciado, porque claro que vai enfrentar resistência. Não tem essa lua de mel tão grande quanto falam, só por ser um novo governo, com esse governo que veio com a missão de tirar o país da crise, não. Ele vai ter que mostrar muita competência e uma elaboração de um programa que seja convincente, consistente, mas convincente, inclusive do ponto de vista político, que tenha capacidade de vencer resistências. Ele vai ter que mexer com muita coisa para promover o ajuste fiscal, porque houve uma deterioração total do quadro das contas públicas, né? Um rombo imenso, terceiro ano de déficit, não tem mais meta fiscal, a arrecadação caiu muito com a recessão econômica, então ele vai ter que cortar onde puder, tem muita amarra para mexer com isso, depende muito de aprovação do Congresso, então é uma tarefa bem difícil. O mercado financeiro gosta,
pode ter uma reação favorável. Aliás, hoje o Banco Central está conseguindo, inclusive, segurar a queda que o dólar poderia estar registrando. O dólar está subindo, está em 3,47, alta de 0,79. Então, o Banco Central agindo. Não tem um clima de empolgação exagerada no mercado, não. Hoje, especificamente, o mercado aguarda as primeiras medidas. Agora, do ponto de vista político... Não, tem uma questão de ordem aqui, se os senhores me dão licença. Há 2 atos a serem praticados. O primeiro deles é a notificação da presidente do resultado da Câmara nesta manhã. O segundo é o pronunciamento dela. O circo já está armado para ela fazer o pronunciamento. Ora, eu entendo que ela deve fazer esse pronunciamento antes de ser notificada. Por quê? Porque ela ainda é presidente, não foi notificada, e o rádio e a televisão pertencem, na verdade, ao Ministério das Comunicações. Então ela tem direito de usar o rádio e a televisão. Depois de notificada, não terá mais. De modo que eu estou estranhando que ela não tenha falado até agora, mas porque olha, já José estão Val, caminhando... Não será uma rede obrigatória, não. Ela gravou um comunicado que será distribuído pela internet, fará um pronunciamento no momento da notificação, e aqui fora onde nós estamos, vários representantes de movimentos sociais, populares que vieram aqui, fizeram uma fila enorme, passaram por detectores de metais e tal, e aí ela falará aqui fora. Lula está dentro do palácio, também os deputados, os senadores, e todos sairão junto com a presidente do palácio, e aqui fora ela fará um pronunciamento as pessoas que estão aqui. Não é uma rede obrigatória de rádio e TV. Isso, aí sim. Mas, José, aí é um ato de reportagem da imprensa brasileira, tudo bem. José, o que vai acontecer é o seguinte: o Salão Leste está totalmente lotado de jornalistas e já inclusive há um púlpito lá com os seguranças. Ela deve falar lá primeiro, não é? Isso aí depois da notificação ela fala para ela a imprensa, não será uma rede, ela fala e desce aqui, sai pela porta principal do palácio, não pela rampa, e aqui ela encontra os manifestantes que vieram em apoio a ela. Ela vai sair junto com os deputados, os senadores e o ex-presidente Lula, viu? Ô, Zé Maria, queria colocar uma coisa que a Dilma acabou de postar no Facebook dela. Obviamente, a pessoa que articula pré-coerentemente a gramática, como falou há poucos dias que o recurso dela foi aceitado, né? Não foi a pessoa que redigiu o que eu vou ler agora e que é atribuído aos lábios de Dilma, os lábios corrugados. Abre aspas. Ela no seu Facebook agora há pouco: quanto mais uma palavra se aproxima da realidade que se quer esconder, maior o incômodo que seu uso traz. Ela está se referindo ao golpe. Aí em seguida, abre aspas, o ministro José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União, lembrou que se está usando pretextos jurídicos para tirar do poder uma presidente legitimamente eleita do poder em uma injustiça histórica. Prossegue a Dilma, ou o seu ghostwriter, aqui no Facebook. Ele destacou, Zé Eduardo, que se está cometendo uma injustiça histórica em que procedimentos como o direito de defesa são usados para oferecer legitimidade a um processo que rasga a Constituição. Portanto, essa é a primeira declaração de Dilma nesta quinta-feira, véspera do dia 13, sexta. Que no Facebook a gente tem 98% da população quase, né? Tá todo mundo no Facebook. Ela pode não ter se pronunciado ali fisicamente, mas através das redes sociais, ela já coloca aqui em caps lock, quando coloca a gente fala que tá gritando, né? Uhum. Ela coloca, é golpe. Só que ela não pode falar no palácio, da entrevista, o que for, no interior de um próprio da União, não sendo mais presidente da República. Depois de notificada, né? Se ela for notificada... E o Vicentinho Alves, ao contrário do que eu imaginava, não saiu do Senado, saiu da casa dele. E o nome correto, professor Vila, é mandado de intimação. Ou mandado de citação, porque em 92 era mandado de citação. E aí ele saiu da casa dele com muito vagar, porque ele é um fraco, é um covarde. Ele tem medo de entregar a ela a citação e já disse que ele estava muito tenso. Portanto, eu conversei com ele e senti isso, viu, professor? Ele não honra as calças que vestem. É mais um fraco, mais um covarde. Ele não quer entrar pra história, né, Vila? Esse aí é um outro sujeito. Você imagina um cara, esse daí é um bundão, desculpe usar a expressão, um homem que não tem coragem de levar um papel pra uma criminosa, né? Que homem é esse, caramba, né? Que homem é esse? Levar um mandado de citação, tem medo? E o que ele tá fazendo? Ele tá demorando pra chegar.
Por quê? Porque ela vai começar uma entrevista coletiva, que é o que nós estamos vendo, vai estar próximo, e aí ela começa a entrevista e o sem vergonha não vai interromper a entrevista e entregar para ela o mandato. Ou seja, vai ter vergonha, vai ficar esperando. E ela vai fazer um ato ilegal, continuar conclamando a rasgar a Constituição, a desmoralizar as nossas instituições, que o PT é um partido antidemocrático que devia ser colocado em ilegalidade porque fere a lei 9.096, artigo 28, inciso 3º, né? Ou seja, nós estamos vendo a que ponto esses criminosos chegam. E esse Vicentinho Alves é uma vergonha, ele não chegou ainda. Ô Vila, Oi. Agora não pode esquecer que no processo, quando ele estava na Câmara ainda, o Renan estava torcendo, na minha opinião, pro negócio não chegar no Senado. Porque ele já colocou também que leva o processo com certo constrangimento, por ser um aliado do governo e ter que levar adiante um processo que vai derrubar o governo no qual ele é apoiador, né? É claro, e nós brasileiros é que estamos constrangidos que ele tem 12 inquéritos no STF. Então a questão que se coloca nesse momento é o seguinte: se ela receber antes a citação, ela não pode, de interior de um próprio da União, dar essa entrevista coletiva, que antecede a saída dela para um pequeno grupo de malfeitores que estão fora ali do Palácio do Planalto, que são sustentados por dinheiro público e tal. O carro vai lentamente até chegar. É proposital chegar atrasado. Esse senhor aí não honra as calças que veste. Ele tá chegando bem atrasado. Oi. Marcelo. Ô Vila, foi dada uma chance, mas imagina só, uma chance histórica pro Vicentinho, ele sair aqui do Senado a pé, caminhar, fazer o caminho que nós fizemos, com a pasta na mão para entregar para Dilma, mas ele não quis entrar para a história realmente, Vila. Isso. Ele não é o Dirceu Carneiro. Em 1992, foi o senador de Santa Catarina, Dirceu Carneiro, com longo bigode, parecia o Belchior. Com aquele bigodão. Que às 10h20 da manhã, foi às 10h20, quer dizer, agora já são 10h30 e tal. Foi naquele momento porque fez uma contrafé. O presidente recebeu, assinou, depois colocou até o horário e aí em seguida foi comunicado o vice-presidente da República, Itamar Franco e tal. Agora ele vai lentamente, o trânsito de Brasília é difícil, a gente sabe, é um trânsito complicado, o Zé Maria, melhor do que todos nós aí, conhece a dificuldade, mas ele poderia ter saído antes, é uma questão histórica tal. Agora, ela vai fazer um ato, portanto, que não pode, quer dizer, ela sabe que eles estão chegando, eles estão monitorando, né? Certamente ela vai querer iniciar a entrevista coletiva, vai falar quanto quiser e aí, a posteriori, ela vai sair, depois vai ter de assinar o mandato de citação, sai, aí vai até o Palácio da Alvorada, aonde, volto a dizer, ela não pode permanecer. Não há norma, lei, decreto, na Constituição, não há nada. E no 1992, o então presidente Collor, na mesma situação, afastado, solicitou um próprio da União, solicitou assessores, diárias, avião, etc. E foi tudo, absolutamente tudo negado. Portanto, deve-se aplicar a mesma situação à senhora Dilma Rousseff. Ô, Vila, oi. Mas olha, como colocou o Joseval aí, isso não pode também ser uma estratégia para que ela, não recebendo ainda na condição, possa fazer esse pronunciamento em cadeia nacional, né? Não, cadeia... pleonasmo cadeia nacional, né, Vila, agora? É verdade. Agora, não vai ser uma cadeia nacional, vale lembrar, tudo indica, hein? Não vamos falar que não. Porque a NBR, ela teria de fazer uma solicitação de cadeia de Rádio TV com certa antecedência. Sim, mas não vai ser, viu? Não vai ser. Não vai ser. Então ela vai aproveitar através dos canais abertos e alguns canais a cabo dar essa entrevista. A imprensa internacional está lá presente, né? E como é sabido, tal. Agora, mas ela vai querer dar uma espécie de ato de iniciar a resistência. Eles chamam rasgar a Constituição, cometer crimes de resistência. Ô, professor Vila, queria outra opinião, por favor, sobre isso que o Temer está chamando de presidencialismo de coalizão, que, a meu ver, é um toma lá da cá atávico da política brasileira. O que você acha de se colocar no chamado presidencialismo de coalizão, gente citada até o osso na Lava Jato? O Vila tá fazendo marcação cerrada com essa nomeação. Né? Olha, a expressão foi cunhada por um cientista político, Sérgio Abranches. Né? Foi ele que desenvolveu essa expressão, que acabou consagrando, quer dizer, é um tipo de presidencialismo que depende do Congresso, está na nossa Constituição, e aí constrói isso, a expressão é dando que se recebe, claro que ela é do São Francisco, mas no Brasil foi do Roberto Cardoso Alves, o Robertão do Vale do Paraíba, que falou, olha, é assim na política, é dando que se recebe e tal, pobre São Francisco, se soubesse que no Brasil... Pobre São Francisco. Fosse essa a interpretação dada. Agora...
O Temer, ele tem de ter, claro, uma base governamental na Câmara, no Senado e tal. Agora, se ele vai construir a base dessa forma, ele vai começar com um grave erro e tal. Eu presumo que ele vai ter algum bom senso orientado, acho que por assessores, de evitar esse tipo de aliança. Porque senão o governo começa desmoralizado. Ele tem muita dificuldade, ele parece que não é uma pessoa que exerce bem a autoridade. Basta gritar que leva, dá impressão, né? Ele já voltou atrás várias vezes. E na composição do ministério, especialmente, ele, por exemplo, no caso do Ministério da Justiça, né? Primeiro ele queria indicar o Dr. Maris de Oliveira, houve uma grita, ele disse que não era bem assim, etc. tal, né? Depois falou no ministro Carlos Veloso, do STF, ex-ministro, também não foi, deve ser, tudo indica, aqui de São Paulo, Alexandre de Moraes, ministro da Justiça. Chegaram a sondar o juiz federal Ali Maslon. Sim. Foi feita a sondagem na semana passada. Sim. Chegaram a sondar o Dr. Manuel Alceu Afonso Ferreira também. Sim, que é uma pessoa muito capaz. Aliás, é bom observar que muita gente acabou não aceitando, né? Declinando esses convites. Por exemplo, uma das únicas mulheres convidadas que foi a Ellen Grace, que acabou não aceitando ir para a CGU, e aí fica, como bem lembrou, numa boa matéria hoje aqui da Thaís Arbex e da Thaís Bilenque na Folha, o primeiro governo desde Geisel que não tem uma mulher ali. Ainda bem que a Ellen Grace não aceitou, porque ela namorava uma pessoa que fazia o lobby de uma telefonia que comprou metade do PT antes que eles entregassem a telefonia para um cara da Andrade Gutierrez. Graças a Deus que ela não aceitou. Olha, se a Ellen Grace não aceitou, podia ser a Ellen Brown, né, no Ministério. Ellen Brown, claro, grande, boa. Levaria com grandes rédeas, né, Só se fosse o das mulheres, mas agora, isso vai acabar, né, volta à justiça. Matos tá falando? Pode falar, Matos. Foi o Matos que chamou? Olha, Edgar, hoje, após todo esse ritual, né, aqui da notificação da presidente, notificação do vice-presidente Michel Temer, fica a expectativa do seu anúncio, portanto, do Ministério e também suas primeiras palavras, que com certeza vão focar, né, Zé Maria, as questões sociais. Ele vai reforçar que não vai mexer nessa área, principalmente também Lava Jato. E esses nomes que ele colocou e tirou, muitas vezes também são balões de ensaio. É verdade. Há uma boa receptividade, poderá caminhar, não há, ele já tira de cena. É por aí também, Zé Maria? Ele tem informações, ele já lida com alguns institutos de informação do próprio governo. O Temer já é governo, de fato, né? Ele já domina, porque a expectativa de poder acaba atraindo mais poder e adesões no próprio governo. Ele tem conhecimento de cada pessoa que ele está indicando, já tem uma ficha e já sabe das possibilidades de cada um. Olha só, aqui na Praça dos Três Poderes está se transformando numa manifestação grande. Estão chegando pessoas, chegando, e vai enchendo aqui a Praça dos Três Poderes, viu? É surpreendente, eu não contava com tanta gente assim na Praça dos Três Poderes, mas agora a expectativa é quanto ao discurso. Michel Temer, segundo me informou o senador Tião Viana, vai fazer um discurso tentando chamar parte da oposição e tentando também garantir um apoio no Congresso Nacional. Por isso que ele vai dizer que essa disputa já acabou, é o que o Vila não gosta, né? Não acabou não, tem que investigar. Ele está levantando a bandeira branca, viu, Vila? Nada de levantar a bandeira branca. Tem que levantar a bandeira verde e amarela, nem a vermelha nem a branca. Agora, a coisa toda é o seguinte, nós vamos ficar em cima, fazer a marcação cerrada, porque, falando nisso, só um parênteses antes, o Vicentinho Alves, acho que ele é guia turístico de Brasília, porque o carro não chega, já passou em Brasília inteira. Foi uma falta de previsão também, devia ter batedor, é o ato mais importante. Claro, mas ele não está nem pegando posicionamento. Batedores em 2 minutos entrega. 2 minutos chega. Ele parece, tá me lembrando o Maluf. Ele está entravado no trânsito Brasil. Ele me falou Ele me falou o seguinte, que está esperando, eu conversei com ele por telefone. Sim. Ele disse que está esperando o ok, o sinal verde do senador Jorge Viana, que está ao lado da presidente, ou seja, a presidente Dilma é que está escolhendo que horas e como deve ser notificada, né? É brincadeira, né? É um bananão, vamos usar uma expressão mais elegante, então. Ele é um bananão, esse Vicente Alves, é um bananão, traidor, né? Deveria ter alguma coisa no Conselho de Ética, jogar
jogar esse homem na lata do lixo, que ele não tem de monitorar com Jorge Viana, senador do Acre, é uma família que domina milênios o Acre, o irmão, o Tião, é governador, o Jorge já foi, puseram também o outro de Tinoco para ocupar uma época o governo do estado. Não é flor que se cheira, é o PT bonzinho, que é tão criminoso como o PT. O pior são os bonzinhos. Nós vamos, enquanto esperamos o Vicentinho chegar, fazer um break aqui para ver se ao final ele já tá à porta lá para entregar para Dilma a notificação. Fala Edgar, não, só para dar uma informação, toda a rede Jovem Pan News também está com a gente aqui nessa transmissão Morning Show, meio Jornal da Manhã também. É um dia histórico, inclusive para nossa transmissão. É isso. Todo mundo ligado, conectado. Você diz na minha terra, tudo junto reunido, tudo né? Tudo junto reunido, levando. Com imagem também. Com imagem. E tudo isso feito para o nosso ouvinte qualificado ao redor do planeta Terra. Daqui a pouco a gente volta, agora 10 horas 38 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta aqui com o Morning Show pela Jovem Pan, toda a rede ligada, todo mundo ligado, sintonizado e unificado num canal, a Jovem Pan com o seu plantel, o professor Vila, a Denise Campos de Toledo, o Joseval Peixoto, o Thiago Berrais, Marcelo Matos e Trindade lá de Brasília, e essa turma aqui da bancada, Tonholi, Elembral, Paulinho e Zé Armando, e este que vos fala aqui, levando as informações nesse dia histórico. Fala, Paulinha. De histórico também, Edgar, mentira, não é isso. Aqui, na verdade, a gente lançou a página oficial do Morning Show no Facebook. Então mais tem um monte... canal de contato. Mais um canal. É só vocês procurarem no facebook.com/morningshowjp. Por lá, inclusive, já tem o vídeo do Tonholi falando sobre o post da Dilma no Facebook. Tem um vídeo também do Tonholi de ontem à noite. Parece que alguns manifestantes ali na Paulista tentaram agredir o Lobão, então tem vídeo dele, ele conta ali a história. Tem a repercussão no Instagram, as celebridades comemorando ou criticando aí o impeachment. Tá tudo lá, conteúdo exclusivo para vocês e um canal também de comunicação. Então, facebook.com/morningshowjp. Curta a página e acompanhe também esse conteúdo novo na internet. Vídeo exclusivo feito perto da meia-noite. Olha aí, repórter não dorme. Não dorme. E a exemplo dos nossos... Você tava lá. A exemplo dos nossos em Brasília, né? O Marcelo Matos. A equipe está insônia aqui. O Marcelo Matos não tem nem voz, mano. O Trindade, o Thiago Muniz também cobrindo e trazendo as informações pra gente aqui na Jovem Pan. Tonholi. Oi. Explica por que foi esse episódio, eu não sei, esse episódio do Lobão. Não, eu ouvi que ele é empresário do Lobão. Sim. O Lobão vem tanto na Jovem Pan que o Ed fala que eu sou empresário do Lobão. Uma grana com o Lobão. Opa! Então, mestre, aconteceu o seguinte, eu, o Lobão e a mulher dele fomos, como bons coxinhas, comemorar num restaurante chique a queda da Bastilha. E quando a gente tava voltando, veio um fotógrafo com um capacete desses de bicicleta que se usa para cobrir guerra, Vila. Sim. E ele abraçou o Lobão, mas como diz você, foi um abraço de afogado. Ele abraçou para imobilizar. Que é isso? Nisso vieram uns 20 mortadelas contra nós coxinhas. Etilicamente tomados, e aí falaram, o chefe deles falou assim, um senhor com 60 anos, ô Lobão, você é o responsável por tudo isso e a partir de amanhã vai morrer muita gente, mas o primeiro a morrer vai ser você e a sua mulher, que é a Regina. Aí eu peguei o celular e simulei, falei, não, antes de matar o Lobão, dá uma entrevista aqui pra Jovem Pan. E eles se encantaram em aparecer na mídia. Isso deu um tempo para o Lobão e a mulher se afastarem uns 30 metros. Nisso veio um grupo de 5 motos da Rocan, a Ronda Ostensiva com apoio de motos, cercaram o casal. Aí a PM protegeu, os petistas foram se avolumando e o que eu filmei foram esses caras sendo conduzidos para aquela estação Trianon MASP, que tem um formato de onda, Vila. Sim. E eles trancaram os caras, como parecia uma grade, um hashtag gigante, trancaram os caras, eles entraram pro metrô. Nisso o movimento nas ruas protegeu o casal Lobão e Regina e... É esse vídeo que tá, um vídeo de quase 2 minutos aqui, mas eu senti um friozinho, um vazio no fígado ontem, não posso deixar de confessar. Foi legal. Foi legal porque acabou bem, né, Tonhão? Acabou bem, né? Agora, entender política dessa forma, os criminosos do PT e seus asseclas, que são tantos ainda,
É um absurdo, né? Realmente não dá para aceitar, isso tem de ser repudiado, isso não tem nada a ver com política, cada um tem as suas posições, defende de forma dura, doce, como queira, cada um fala de um jeito. Agora, tentar fazer isso, uma tentativa de agressão e de até dizendo que ia matar, o que é isso, né? Isso não pode, tem de ser repudiado. Ninguém e Vila, eu não aceita. sei quem é esse fotógrafo, mas é um covarde porque ele simulou fazer uma foto do artista, abraçou para imobilizar, né? O destempero causado pela essa polarização, essa violência toda, perpetrada até pelo próprio, desde sempre, o Lula, né? Colocando essa questão do nós e eles e tal. Vamos ver será que já chegou esse documento? Edgar. Em Brasília a gente já tem essa informação? Fala, Uberrati. Ainda não chegou, porque o senador Vicentinho Alves ainda está parado no trânsito. Ele circula para lá, o carro vai para lá, vai para cá, para no trânsito. O documento ainda não chegou às mãos da presidente Dilma Rousseff. Vai furar um pneu ainda? Vai furar um pneu, vai inventar alguma coisa. Agora, Edgar, tem uma informação interessante aqui. O slogan do governo Dilma era Brasil, Pátria Educadora. O slogan agora vai mudar. Já tem o slogan do governo Temer. Governo Federal, Ordem e Progresso. E a informação que nós temos é que às 15h ele dá posse ao novo ministério e na sequência ele fará esse pronunciamento. E depois as medidas econômicas devem ser anunciadas ainda hoje. O mercado, maior expectativa, mas com muita cautela. Hoje não tem empolgação mais, não. Esse slogan é oficial do Temer? Esse slogan é oficial, tem inclusive então, até o desenho que se já. cumpra, porque o fundamental no Brasil, sem dúvida, é a ordem. Eu tenho dito aqui várias vezes. A ordem é fundamental. Lembrando que, mestre, o Augusto Conte, quando ele criou o lema Ordem e Progresso, tinha outra palavra, era amor, ordem e progresso, né? A adaptação feita pelos positivistas aqui sobre Dom Pedro II, tiraram o amor e botaram ordem e progresso na nossa bandeira. Cadê o amor? O que gerou um samba do Noel Rosa fazendo a crítica, pela ausência do amor ali na nossa inspiração positivista. Mas parece que tinha alguma coisa de premonitória ali, né? Quando a gente conseguia atingir o nosso lema, o que está estampado na bandeira, a ordem, né? Porque eu muitas vezes também, essa palavra ordem é erroneamente associada e muitas vezes colocada ao extremo desses movimentos que pedem a volta dos militares. A gente tem um certo recalque histórico com relação a essa palavra. Então, ordem já remete na cabeça dos desinformados essa questão ligada ao exército. Mas quando a gente conseguir estabelecer a ordem no país, a gente vai obter o progresso, né, Joseval? Mas eles estão indo no sentido inverso. A gente ainda precisa conferir tanto o discurso de presidente Dilma quanto de Michel Temer, mas o PT dizendo que não vai reconhecer o governo e Michel Temer defender uma conciliação. Sim, até porque o PT está pregando a desordem. Exatamente, não reconhecimento, né? Eu acho que o PT... Isso daí vai durar muito pouco. Se o presidente Temer tiver autoridade, pulso firme, né, e adote medidas corretas, qual divulgar agora, por exemplo, hoje, esse discurso dele é muito importante. Ele tem de mostrar que veio. E ao mesmo tempo apresentar um ministério, vamos ver todos os nomes que vão aparecer, que realmente, parte deles ao menos, as pessoas, a gente identifica com pessoas de reconhecido saber, reputação ilibada, etc. tal. Vila! Oi! Marcelo Matos. Olha, Vila, o primeiro secretário Vicentinho está finalmente chegando aqui, viu, Vila? Nossa, ainda bem, hein? Ainda bem. Agora vamos ver se ele vai ter coragem de entrar no prédio, se ele vai pedir licença e se ele já ligou pro Jorge Viana, que é o que manda nele. Quer dizer, o senador do Acre, Jorge Viana, manda no secretário-geral da mesa que tem medo de entregar. Olha que homem, realmente um exemplo. Ele tem medo de entregar a citação à presidente. Acho que ele vai pedir autorização para ela, vai bater na porta, vai ficar esperando. Vamos ver, né? Vamos ficar agora atentos, porque isso é vital. Ela, na minha interpretação, ela não pode, ele tem que citá-la antes dessa entrevista que ela vai dar no interior do Palácio Planalto. E o nome correto é citação, não é intimação. O mandato de citação. A citação, né? Pelas leis, é o que torna a coisa, na lei diz lá, citação válida, torna a coisa litigiosa, induz litispendência e previne a jurisdição. É citação. A partir daí começa o prazo para a defesa dela. Perfeito, isso mesmo.
Edgar. Olha, agora o documento, essa citação, está chegando, então, pelo Vicentinho, finalmente nas mãos da presidente, que deve se pronunciar. Esse trâmite todo agora causa uma certa euforia, uma expectativa, já que o resultado já sabemos o que deu. Imagino na cabeça da presidenta o que não deva estar passando nesse momento em que ela está prestes a receber oficialmente e ter deflagrada, de fato, ali, sacramentado o seu afastamento, nessa iminência de receber o envelope e também no discurso do Temer. Agora, o Vila falou, essa oportunidade que muito se coloca e se cria de expectativa em cima de um governo Temer, vem aí já com todas essas questões relacionadas à escolha do ministério ou não, é uma grande oportunidade, né, que o governo Temer tem nesse tempo em que ficará no comando do país, de colocar as coisas no rumo. Não vai ser fácil, como vocês que analisam política e falam sobre isso, já colocaram claramente aqui na programação da Jovem Pan. Mas só o fato de ter renovado esses ares, dessa mudança tá acontecida, onde o mercado, Denise sabe disso, e coloca sempre onde o mercado pode reagir favoravelmente, confirma e cria-se uma expectativa ainda maior nessa oportunidade que o Temer tem de não perder a chance de colocar o país num rumo onde a gente possa ter alguma esperança de progredir e levar adiante com igualdade no sentido mais amplo da palavra, né? É claro, o PT tem uma questão, Edgar, que é a seguinte, ele quer criar o medo. O PT adota muito medo como política, que vai fazer isso, desobediência civil, vai fazer não sei o quê, que ela vai voltar tal. Dilma não volta nunca mais. E o PT não volta nunca mais. Acabou, né? Lula vai ser candidato em 2018. Que nada. Lula deve estar na cadeia. Acabou. Lula terminou. Ou na Avenida Prestes Maia, em São Bernardo, ou está no presídio de Tremembé, ou em Presidente Bernardes, ou na Papuda, Lula terminou, acabou. Então não existe essa questão. A questão mesmo é que o presidente Michel Temer caiu no colo dele a presidência da República. Então ele tem uma enorme responsabilidade. Ele fez muito pouco, ou quase nada, para chegar à presidência, como sabemos. Foi um processo recente, agora histórico, que o levou à presidência da República. Então ele tem autoridade e condições de construir um bom ministério, apresentar boas propostas no campo político e econômico, que são fundamentais no momento de crise gravíssima que nós vivemos. Agora tem de exercer autoridade. Não Vila. Oi. Marcelo Matos. Fala, Marcelo. Marcelo de O ex-presidente. Alô? Oi, Marcelo, vamos lá. Vila? Oi. Estão vendo o Lula, parece que o Lula tá Olha, chegando o lá, ex-presidente Lula se aproxima aqui justamente do Palácio do Planalto, Vila. Ele chegou e agora, para delírio aqui dos manifestantes, se aproxima aqui o ex-presidente Lula. Está caminhando também com uma comitiva e, portanto, já havia essa expectativa de que ele se reunisse com a ex-presidente Dilma. Gilberto Carvalho, seminarista do demônio, tá ali. A sua saída. Não deixaram então, ele passar por um fato, lado. chega aqui ao Palácio do Planalto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora começam aqui os gritos dos manifestantes. Gilberto um grande Carvalho, número já que chega aqui à sede do governo federal. Ele passa agora acompanhado pelo presidente também do PT, Rui Falcão. Perfeito. E faz agora acenos aqui para as pessoas aqui no Palácio do Planalto, na sede, e fica a expectativa, então vai entrando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Palácio do Planalto, Vila. Criminoso, né? O criminoso mor da República, meu sonho. O primeiro foi hoje, Dilma, agora o próximo é Lula na cadeia, né? Ele tá chegando com o seminarista do demônio, Gilberto Carvalho, com Rui Falcão, a quadrilha tá chegando, são quadrilheiros, é um partido criminoso, o partido que mais cometeu crime ao longo da história do Brasil. Não há na história do Brasil nenhum partido, se pensarmos nos partidos a partir do Segundo Império, Partido Liberal, Partido Conservador, de lá para cá, desde 1840, não há um partido que tenha cometido isso historicamente, isso não é argumento, é fato, tantos crimes como o Partido dos Trabalhadores. Agora, o pior é se esse Vicentinho Alves, esse sem vergonha, ficar demorando para chegar, e aí Lula, junto com Dilma, vão fazer esse ato no interior do Palácio do Planalto, a tal entrevista coletiva, né? Não fora. Fora eles fazem o que eles quiserem. O problema é dentro, porque isso daí é um próprio da União.
Tá entrando um criminoso, um perseguido da justiça, que ela quis colocar na Casa Civil para fugir da cadeia, e a marginal Dilma. Olha, então, e esse senhor não chega, né? Ele fica postergando, ele tem de entregar, eles vão fazer uma cerimônia criminosa no interior do próprio da União. É mais um crime. E depois eles falam que quem cumpre a lei é golpista. Vida, só registrando, o carro com o senador Vicentinho Alves já entrou no Palácio do Planalto, finalmente. Entrou por uma garagem atrás do Palácio, não foi pela porta da frente, mas sim por uma garagem. O Lula, sim, entrou pela porta da frente. É bom lembrar que ele não tem... o Lula não entrou no Palácio, não. Não? Ele está aqui do lado de fora não entrou e hoje vai aguardar a ex-presidente Dilma. Né? Ele vai aguardar a saída da presidente, então, será, Zé? Exatamente. Ele já um passou por uma palanque primeira que foi montado barreira, aqui né, na Zé porta Maria? do Palácio do Planalto, onde os manifestantes estão aguardando a presidente Dilma. Ela deve fazer um pronunciamento, né? E quando o Lula chegou é que houve essa movimentação toda aqui e eles estão aguardando. São deputados, senadores, tem um palanque, todos aguardando a presidente que vai sair, aí já como ex-presidente vai falar aqui aos manifestantes. Agora, ele passou por uma primeira barreira, ele não está junto com os manifestantes. Pelo menos essa imagem que nós estamos acompanhando aqui também. Agora, não, está separado, ele chegou pela garagem, subiu a uma garagem que é nível térreo, saiu, então passou pela guarita, mas do lado de fora do palácio, do lado de fora do espelho d'água. E está ali em frente aos manifestantes, ao pé da rampa. E ela deve falar ela deve falar de onde, Zé? De que tem algum local onde ela deve falar fora do palácio? Sim, tem. São duas falas, uma no interior, no segundo andar, aí ela assina, desce já como presidente afastada, né? Não é exatamente ex-presidente. Perfeito. E aí aqui fora foi montado um sistema, ela vai cumprimentar as pessoas e vai falar aqui aos manifestantes. Porque ela não pode... São representantes da CUT, do PT, da CONTAG, dos movimentos sociais que estão aqui, e um clima bem radicalizado, viu? Sim. Ela não pode ir naquele parlatório. Ainda bem que a gente está com um microfone vermelho aqui e tá tudo certo. Te recebendo bem, ela né? não pode ir naquele parlatório, porque há um parlatório em frente ali ao palácio. Os adeptos não é no parlatório, não. Ela não pode é na rua mesmo, aí já é rua mesmo. Tudo bem, vamos ficar bem atento a isso. Ô, professor Vila, mas essa é a saída do Lula, o Rui Falcão, que a gente viu acompanhando aí, vão esperar fora, junto ao povo, tudo, faz parte também de uma estratégia, agora já sabendo que o barco afundou, de criar uma narrativa, né, que segundo eles vai ficar essa narrativa vai que ser vai vai ser um grande teatro ali agora. E o Lula, aí fica essa ideia que vai se esvair rapidamente, né? De que o Lula prepara a campanha para 2018. Conversa fiada, o PT acabou, o Lula acabou. Quando nós falávamos, ele dizia que era jararaca, eu dizia que ele era minhoca, isso recentemente, né? Eu falei, conversa. Lula falava, eu falei, tigre de papel. Então não vai ser candidato coisa alguma em 2018. Ô Vila, eu vou aproveitar o gancho que a Ellen trouxe aqui no momento anterior do programa. Bom, você dá como certo o final do partido. O partido pela graça do Senhor. Está enterrado tudo. Mas a configuração, vários quadros do partido do PT já abandonaram o barco há algum tempo. Você coloca lá vários nomes, né? Que tem ali, né? O Cristóvão, a Eloísa Helena, a própria Marina, e nomes a filha do Tarso Genro, a filha da Luciana Genro, que fundaram a esquerda do PT, então. Como que você acha, fazendo uma análise aqui do que pode vir a partir desse momento relativo à oposição do partido, como essa oposição vai se configurar? Tirando essa questão que já foi anunciada pelo próprio PT, que vai exercer uma oposição sistemática no Congresso. Então acho que tudo indica que o PT deve se fracionar, né, em 2 partidos, né? Além dos que já saíram, PSOL e Rede, que vocês já bem destacaram. Os dois, Rede e PSOL, foram braços do PT agora, né? Serviram ao PT em todo o processo de impeachment. É bom lembrar, o PSOL é uma espécie de puxadinho do PT. E a Rede... A pergunta hoje que qualquer brasileiro que votou na Marina no primeiro turno em 2014, ela teve 22 milhões de votos, é onde está Marina Silva, né? Cadê Marina Silva? Ô Vila, nesse momento, no Salão Leste do Palácio do Planalto, os ministros começam a entrar, a repórter Luciana Verdolim está lá, presente chegando já, Luciana?
Parece que sim, a expectativa que sim, uma vez que todos os ministros já estão aqui, já estão posicionados, os assessores também que estavam em reunião no terceiro andar aqui do Palácio do Planalto também já estão descendo. O ex-presidente Lula está em frente aqui ao Palácio do Planalto, já esperando a presidente Dilma Rousseff. Então, a qualquer momento é esperada a participação, o pronunciamento da presidente, que deve mais uma vez alegar que está se afastando por conta de um golpe, que não há crime de responsabilidade e que ela vai lutar até o final. Os últimos dias foi de muita movimentação, balanços aqui no Palácio do Planalto e anúncios de medidas. Ontem, inclusive, o governo anunciou reajuste para a Polícia Federal. Então, essa transição vai ser bastante complicada, uma vez que todos os ministros, praticamente só 4 ficaram, os ministros foram exonerados, assim como os secretários executivos. Uma pessoa, um funcionário vai ficar responsável por passar aí todas as informações, mas não seria do segundo escalão, nem primeiro nem segundo escalão. Aqui no Palácio do Planalto, a avaliação é que não haverá dificuldade, uma vez que eles não esconderam nenhum dado, não fizeram qualquer tipo de irregularidade. Ô, Luciana. Já é grande a expectativa da presidente chegar aqui. Luciana, tá me ouvindo? Me pintou uma curiosidade aqui, até eu gostaria de dividir com vocês. No trâmite oficial para se oficializar essa questão que a gente está prestes a vivenciar aqui na história brasileira, no jornalismo brasileiro, existe alguma questão protocolar que exige que o vice esteja junto em algum momento desse processo? Ou eles vão fazer cada um a sua parte no seu momento? Cada um a sua parte no seu momento. O vice só vai ser notificado, vai ser confirmado que ele assume a presidência da República depois que Vicentinho Alves, o senador responsável por essa comunicação, sair aqui do Palácio do Planalto. Então, a presidente Dilma Rousseff é oficializada é oficializado o afastamento dela. Ela sai daqui do Palácio do Planalto, deixa o cargo e aí sim o vice-presidente assume. A expectativa é de que ele só venha aqui para o Palácio do Planalto à tarde. Ok, então a gente fica aguardando ansiosamente esse pronunciamento da presidenta Luciana Verdolim de Brasília, juntamente com Thiago Muniz, Marcelo Matos, o Trindade, trazendo as informações nesse dia importantíssimo para a história brasileira. Agora chama atenção, Edgar, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. As imagens de lá de onde vai ser feito o pronunciamento, eles estão tirando selfie, não estão com aquele ambiente de uma presidente que está sofrendo impeachment, não né? Estão com cara de velório, não? Não, eles estão tirando selfie, registrando o momento. Primeiro impeachment aí nas redes sociais, né, Denise? Isso é interessante. Tudo vira festa, né? Marcelo Matos. Ô, Denise, aproveitando aí a questão econômica sempre, que é fundamental até nesse processo. Denise, ontem nós conversamos com o senador Blairo Maggi, que ele foi, ontem inclusive, ingressou no PP, o Partido Progressista. Era uma exigência do partido nessa escolha agora para o partido ser agraciado. E ele garantiu, Denise, o seguinte, que o Michel Temer não terá tempo para errar na economia, que terá que agir muito rápido. É por aí, né, Denise? É exatamente isso. E olha, a reação de hoje do mercado financeiro mostra exatamente essa preocupação com os primeiros passos do novo governo, porque o mercado está aguardando a definição do Ministério, teve muitas idas e vindas, muitas pressões já contrárias com a sinalização de alguns nomes, de algumas articulações políticas, parece que há um cansaço em relação a isso, o fisiologismo toma lá da cá, inclusive ele está resgatando alguns nomes que eram da presidente Dilma, que serviam da base de apoio da presidente, então é meio complicada essa situação do ponto de vista de credibilidade. Depois é ver o que ele vai anunciar em termos de medidas mesmo. Mas agora o dólar sobe 1,27%. Então, você vê uma pressão do mercado pela expectativa do que poderá acontecer. Né? Ô, Denise, uma perguntinha. A semana passada só se falava no mundo da economia que o Michel Temer ia endossar uma tese antiga do Henrique Meirelles de que o Banco Central fosse um órgão independente, sem ingerência de governo e que obedecesse a uma hierarquização de funcionários de carreira, mas isso fez água. Qual seria a vantagem de a gente ter um Banco Central independente caso essa ideia tivesse vingado e que era um dos sonhos do Henrique Meirelles? Olha, aí seria uma independência total mesmo de gestão das decisões de política monetária em relação aos juros, em relação a programa monetário para controlar a inflação, para cumprir a meta. Agora ele desistiu mesmo desse processo, inclusive houve um desgaste aí na formação da
da equipe do governo, especialmente a escolha do Banco Central, porque ele quer tirar o status de ministro. No final foi no sentido inverso. Tiraria o status de ministério, mas tentando manter o foro privilegiado de quem exercer a presidência do Banco Central. O nome que está dominando agora é Ilan Goldfein, que era economista do Itaú, é economista do Banco Itaú, não é? Mas mudou um pouco esse processo. É uma discussão muito antiga quanto a essa independência do Banco Central. O Banco Central deve ter uma gestão independente, agora essa independência total numa política econômica como nós temos de ter implementada aqui no Brasil, causa uma certa preocupação. Olha, só lembrando, o ministro do Turismo, isso é um assunto importante, hein? O ministro do Turismo está presente, mas a primeira-dama não está. A primeira-dama do Ministério do Turismo não está. Pena, mas o ministro do Turismo está ali. O professor sentiu falta. Ele tá com uma costeleta ainda realmente. mais quando se fala em selfie, né? E o José Guimarães, o homem da cueca cofre, o Christian do PT está ali. Oi, Marcelo. Wolverine, a costeleta. Sim. Ô, Edgar, só um registro. E a Jandira Fegali fez um vídeo, é um perigo, hein? Acabou de gravar ela pegou vídeo. alguém falando. Fala, Berrache. Agora são 11h06. 11h06, horário de Brasília. O verão acabou, mas o combate ao mosquito Aedes... A gente segue aqui, olha, no Morning Show. Eles estão pagando um break lá, porque tá tudo tão misturado aqui na programação da Jovem Pan. A gente está transmitindo também pela internet, a MFM, 10 mil pessoas acompanhando em tempo real e comentando Estamos em live também no streaming nosso pelo chat, YouTube, né, Paulinha? jp.com.br/morning. E eles seguem transmitindo também do estúdio da M. Então você tem duas formas de acompanhar, tá uma loucura hoje. É o que se fala da comunicação multiplataforma, né? Todas as aí que a gente ia chegar, Zé. Quando a gente falava disso, o que todo mundo falava que era o futuro é o presente. Já é o presente. É o que a Globo está copiando da Jovem Pan. É o que a Globo está tentando fazer. Bom, vamos lá, Ellen, e aí? Sou eu. Eu queria te ouvir, pô, diante de tudo isso. O que você traz agora? Eu queria te ouvir. Não, na verdade, assim, a gente estava colocando sobre algumas questões de composições e o que se espera para essa tarde quando o Temer anuncia aí a nova casa, né? Pelo menos a nova casa inicial, porque pode vir novos nomes por aí. E aí é interessante dar uma olhada com quem ele anda, né? Com quem está com ele ao lado dele, por exemplo. Vai ter uma figura muito importante no Ministério, vai assumir a Casa Civil, Eliseu Padilha, que é uma figura histórica no PMDB gaúcho, né? E uma figura com um passado um tanto quanto controverso em muitos tempos, mas de grande influência, que esteve no início do governo do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff e agora está ao lado de Michel Temer. Okay. Jovem Pan Morning Show. Estamos aqui nesse dia histórico, transferindo todas as informações para você, ouvinte da Jovem Pan, toda a rede interligada aqui com a FM, a AM, você acompanhando pela internet, então, em transmissão, live streaming. Professor, a professor logo vai para Curitiba, ele é o marido, Paulo Bernardo, mas não. Esse aqui é o áudio da AM, ó. O professor Vila tá falando agora. Vila, será que já... E agora, hein? Já estamos prestes a ouvir o pronunciamento. E ela vai falar. E ela vai falar. E o Vicentinho, onde está Vicentinho Alves, o Bananão, o senador Banana que não entrega a citação a ela? Aonde está? Onde estaria Vicentinho? Olha, eu registro aqui, Edgar, a Maria do Rosário, praticamente mostrando o celular, chorando, emocionada, e os ministros todos agora atrás do púlpito. Tem muita gente, né, José? Muita gente. Não é um ato de despedir, de velório, não. Isso chama atenção, não é como mas se fosse uma despedida. Tem 3 dúzias de deputados? Tem 3 dúzias de deputados. Aí estão os deputados, o resto é jornalista. Os deputados estão ali, dá para identificar quase todos eles, tal. O Rosseto, ex-ministro. O Lindbergh está ali, olha. O Lindenberg, o Vicente o Carlos Zaratini, que é um deputado muito conhecido, aliás, do Marcelo Matos, aqui dos nossos tempos da todo Câmara mundo chorando, São Paulo, né, Marcelo? Sem dúvida. Conhecemos bem, né, Tiago? Conhecemos Vicente Cândido, tá ali, a Jandira Fegali. O ministro do Turismo. Nelson Barbosa. A Fátima, aquela senhora. Ô, professor Vila, tem uma perguntinha pra você. A gente sabe que a Dilma destinou, no ano passado, 17 milhões de reais para os chamados blogs progressistas ou blogs sujos. O que vai acontecer com essa, como diz o Reinaldo, esgotosfera, a partir do momento que o Temer... De onde essas pessoas que pegam dinheiro da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, fora os pagamentos por fora, como é que vão sobreviver à esgotosfera?
É isso que nós vamos ver. Tem gente que vai precisar trabalhar. Tem muito. Bem, a Petrobras chegou a ter 1.100 jornalistas. Devolver o dinheiro. Mais que o Diário do Povo de Pequim. E esses jornalistas vão ter de trabalhar, né? Então, aí vai ser engraçado isso, porque agora eu justamente estou vendo lá ex-ministros e ministros, porque alguns que estão posando são ex-ministros e tal, outros estão saindo agora, né? Ela colocou uma amiga dela, da época da luta armada, que é aquela senhora de cabelo branco ali, que passou até pelo ministério dela em certo momento. A Cátia Abreu está ali, muita gente de vermelho. É o núcleo ampliado do governo, inclusive, né? a Cátia Abreu, que é presidente licenciada da Confederação Nacional de Agricultura de Vermelho. Precisa avisar os agricultores. E ela quer voltar, né? Ela quer voltar para a Confederação. Nelson Barbosa também. Também, Nelson Barbosa também. Mas Cátia Abreu é uma situação complicada no partido e no setor. E o resto, todos os jornalistas presentes, aguardando o fato, ou seja, e o Vicentinho, nada do Vicentinho, viu? Não chegou o Vicentinho. O Vicentinho, o deputado, tá lá. Não, claro. O Vicentinho, senador. Sim, o Vicentinho, o senador. Vai entregar. Tem vários parlamentares aqui, os que participaram, inclusive, da comissão processante, tanto na Câmara como no Senado, estão presentes. E a Luciana Verdolim acompanhando a movimentação no Salão Verde. Você, Luciana, no Salão Leste. Olha, Salão Leste, vocês estavam perguntando cadê o senador Vicente Alves. A informação é de que ele chegou aqui ao Palácio Planalto já há uns 15 minutos, teria entrado pela garagem e já estaria, inclusive, reunido com a presidente Dilma Rousseff. A gente está vendo, acompanhando as imagens, vocês citaram aí vários ministros, ex-ministros, simpatizantes, as pessoas que vão acompanhar esse discurso de despedida, de saída do governo da presidenta. A gente, como é que ficam os cargos agora? Tem os chamados cargos comissionados e os cargos de confiança do partido. Isso tudo vai ser modificado também? O governo Temer deve impetrar aí uma mudança que atinge também, porque são muitos, são milhares de cargos, né? Os principais devem ter troca, devem passar por troca e uma boa parte deve ser cortado, fazendo parte do ajuste do governo. Essa é a promessa do Michel Temer, a sinalização de Henrique Meirelles, e finalmente isso pode acontecer, porque já era uma promessa da presidente Dilma. Vamos ver se enxuga os ministérios e no interior dos ministérios corte efetivamente os cargos que são mencionados. Chega a 25 mil, outros falam 23 mil, cada um veio com um número. Agora, tende a acabar com isso é uma imoralidade, uma fonte de corrupção, e é para mostrar. Alguém vai falar assim, mas economiza não sei quanto, pouco, não interessa. É a simbologia da história. O que está chamando a atenção na imagem é o olhar de desamparo do ministro da Justiça, ali logo à direita do púlpito, está parecendo o violinista do Titanic. É o Aragão, né? Tá com cara de pônei constipado ou bezerro órfão. É um dos mais breves ministros da Justiça da história, só foi mais breve que aquele Wellington da Bahia, que o antecedeu. Né? Aquele não deu tempo nem de sentar na cadeira e já saiu. Ele colocou os ministros, tem lá do outro lado tem os parlamentares do PT, quase todos, PCdoB também presente, mas fundamentalmente é o PT. Do PCdoB eu só vi a Jandira Fegali, quer dizer, depois o resto é todos petistas, tal, alguns deles bastante conhecidos, o Arlindo Quinalha também, se não me engano, Vicente está ali, ex-presidente da Câmara, José Mentor, tem alguns aí que sinceramente eu confesso a vocês, a gente precisa até ser... A Benedita. A gente precisa passar a mão no dinheiro, se receber deles, para ver se é verdadeiro ou não. Eu tô sentindo falta da figura daquele que foi nomeado para destruir provas, que é o Berzoini. Cadê o Berzoini? Eu não vi o Berzoini. Deve estar queimando o arquivo essa hora. Deve estar Eduardo Cardoso também não está aí. Não viu o Zé Eduardo, viu o Mercadante. Pode ser que o Berzoini e os dois estejam juntos com ela. O presidente, o Vicentinho, tá conversando, a gente não sabe o quê, porque ela tende a assinar. Olha, eu queria fazer uma pergunta para o mestre Joseval Peixoto. A gente acompanha todo esse processo e já foi falado, inclusive pela própria presidente, Joseval, que ela vai levar em todas as instâncias da Justiça. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, já disse isso também, que vai usar todos os trâmites da Justiça para protelar esse processo e tentar aí, com o objetivo, imagino eu, de chegar lá no final desses 180 dias com um resultado surpreendente para eles. Como é que o senhor analisa esses trâmites? Como é que o senhor vê essa questão jurídica dentro do processo nesse pé em que estamos? Eu vejo como um momento sagrado da civilização brasileira. É uma cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, que nenhuma lesão a direito pode ser suprimida à apreciação do judiciário. De modo que se a presidente entende que há uma lesão a direito seu, como qualquer outro cidadão, ela tem direito de ir ao Supremo Tribunal. Joseval, e nesse momento a presidente Dilma Rousseff entrando
no Salão Leste. Você perguntava do Berzoini, ele estava atrás dela, acompanhando a presidente Dilma Rousseff, e agora ela está no púlpito. Vamos ouvir aqui nessa cadeira de transmissão da Jovem Pan. Bom dia, senhores e senhoras jornalistas. Bom dia, que tem parlamentares, ministros. Bom dia a todos aqui. Eu vou fazer uma declaração à imprensa. Portanto, não é uma entrevista, é uma declaração. Queria, primeiro, dizer a vocês e dizer também a todos os brasileiros e a todas as brasileiras que foi aberto pelo Senado Federal o processo de impeachment e determinada a suspensão do exercício do meu mandato pelo prazo máximo de 180 dias. Eu fui eleita presidenta por 54 milhões de cidadãs e de cidadãos brasileiros. E é nesta condição, na condição de presidenta eleita pelos 54 milhões, que eu me dirijo a vocês nesse momento decisivo para a democracia brasileira e para nosso futuro como nação. O que está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, a vontade soberana do povo brasileiro e à Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos. Os ganhos das pessoas mais pobres e da classe média. A proteção às crianças. Os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas. A valorização do salário mínimo. Os médicos atendendo a população. A realização do sonho da casa própria, com Minha Casa Minha Vida. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. Diante da decisão do Senado, eu quero, mais uma vez, esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Mergulharam o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo impedir de governar e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. Quando uma presidente eleita é cassada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. É a maior das brutalidades que pode ser cometida contra qualquer ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu.
Não existe injustiça mais devastadora do que condenar um inocente. Injustiça cometida é mal irreparável. Esta farsa jurídica de que estou sendo alvo deve-se ao fato de que, como presidenta, nunca aceitei chantagem de qualquer natureza. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer. Os atos que pratiquei foram atos legais, corretos, atos necessários, atos de governo, atos idênticos foram executados pelos presidentes que me antecederam. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Acusam-me de ter editado 6 decretos de suplementação, 6 decretos de crédito suplementar, e ao fazê-lo, ter cometido crime contra a lei orçamentária. É falso, pois os decretos seguiram autorizações previstas em lei. Tratam como crime um ato corriqueiro de gestão. Acusam-me de atrasar pagamentos do Plano Safra. É falso. Nada determinei a respeito. A lei não exige minha participação na execução deste plano. Meus acusadores sequer conseguem dizer que ato eu teria praticado. Que ato? Qual ato? Além disso, nada restou para ser pago, nem dívida há. Jamais, em uma democracia, o mandato legítimo de um presidente eleito poderá ser interrompido por causa de atos legítimos de gestão orçamentária. O Brasil não pode ser o primeiro a fazer isto. Queria me dirigir a toda a população do meu país, dizendo que o golpe não visa apenas me destituir uma presidenta eleita pelo voto de milhões de brasileiros, voto direto numa eleição justa. Ao destituir o meu governo, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários dos 54 milhões de brasileiros e brasileiras. O golpe ameaça levar de roldão não só a democracia, mas também as conquistas que a população alcançou nas últimas décadas. Durante todo esse tempo, tenho sido também uma fiadora zelosa do Estado Democrático de Direito. Meu governo não cometeu nenhum ato repressivo contra movimentos sociais, contra movimentos reivindicatórios, contra manifestantes de qualquer posição política. O maior risco para o país neste momento é ser dirigido por um governo do sem voto. Um governo que não foi eleito pelo voto direto da população brasileira. Um governo que não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios do Brasil. Um governo que pode se ver tentado a reprimir os que protestam contra ele. Um governo que nasce de um golpe, de um impeachment fraudulento, nasce de uma espécie de eleição indireta. Um governo que será, ele próprio, a grande razão para a continuidade da crise política em nosso país. Por isso, quero dizer a vocês, a todos vocês, que eu tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil.
tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Nesses anos, exerci meu mandato de forma digna e honesta. Honrei os votos que recebi. Em nome desses votos e em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. O destino sempre me reservou muitos desafios. Muitos e grandes desafios. Alguns pareceram a mim intransponíveis, mas eu consegui vencê-los. Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença. E agora eu sofro, mais uma vez, a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Mas não esmoreço. Olho para trás e vejo tudo o que fizemos. Olho para frente e vejo tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Lutei a minha vida inteira pela democracia. Aprendi a confiar na capacidade de luta do nosso povo. Já vivi muitas derrotas e vivi grandes vitórias. Confesso que nunca imaginei que seria necessário lutar de novo contra um golpe no meu país. Nossa democracia jovem, feita de lutas, feita de sacrifícios, feita de mortes, não merece isso. Nos últimos meses, nosso povo foi às ruas. Foi às ruas em defesa de mais direitos, de mais avanços. É por isso que tenho certeza de que a população saberá dizer não ao golpe. O nosso povo é sábio e tem experiência histórica. Aos brasileiros que se opõem ao golpe, independentemente de posições partidárias, faço um chamado. Mantenham-se mobilizados, unidos e em paz. A luta pela democracia não tem data para terminar. É luta permanente que exige de nós dedicação constante. A luta pela democracia, repito, não tem data para terminar. A luta contra o golpe é longa. É uma luta que pode ser vencida e nós vamos vencer. Esta vitória depende de todos nós. Vamos mostrar ao mundo que há milhões de defensores da democracia em nosso país. Eu sei, e muitos aqui sabem, sobretudo o nosso povo sabe, que a história é feita de luta. E sempre vale a pena lutar pela democracia. A democracia é o lado certo da história. Jamais vamos desistir. Jamais vou desistir de lutar. Muito obrigado a todos.
Aí o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, Edgar? Sim, a gente acabou de ouvir as palavras da presidenta Dilma Rousseff e que coincidem com o final dessa jornada histórica do Morning Show. Eu agradeço os meus companheiros de bancada aqui por ter participado desse momento importantíssimo na história do país, na história da emissora, na história da Jovem Pan. E deixamos o bastão com vocês aí para analisar agora as palavras que já eram esperadas, né? Os argumentos utilizados pela presidente eram os argumentos que ela vinha já pronunciando e se colocando a respeito desde o início do processo. Então, obrigado, Tonholi, obrigado a Ellen, Paulinha. Seguimos na cobertura, todo mundo. Seguimos na cobertura. Vocês seguem adiante, Thiago Berrais com a cobertura aí, Joseval Peixoto, professor Vila. Ela não falou da citação. A Denise Campos de Toledo também acompanhando tudo e repercutindo esses fatos da presidente Dilma Rousseff após o seu pronunciamento. Obrigado a todos vocês aí. Ufa! A gente encerra então essa programação aqui no Morning Show, mas você segue ouvindo o Jornal da Manhã, a programação jornalística. Valeu, Edgar. Valeu, Berrais. Professor. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.